Programa Informe Ambiental. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Você já ouviu a expressão plantar água? Pois é, gente, esta expressão se refere ao poder que as árvores, a mata em geral, têm de preservar a água. O Espírito Santo já teve 100% do seu território coberto por florestas. Hoje são apenas 22%. Por isso, o estado capixaba tenta incentivar produtores rurais de todo o estado a preservar e recuperar a cobertura florestal. Só para vocês de casa terem uma ideia, nos últimos anos foram recuperados cerca de 10 mil hectares. Isso equivale a mais ou menos 10 mil campos de futebol. É muita coisa, não é mesmo? Por isso a gente vai conversar um pouquinho sobre este programa com o coordenador do Reflorestar, Marcos Sossai. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Pois é, vamos começar esse bate-papo. Queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa que programa é esse. É um programa que, como você falou, apoia e estimula o produtor rural a plantar floresta. Cabendo aqui destacar que nós não estimulamos somente florestas de conservação, também estimulamos florestas que conciliam a geração de renda com a conservação. Isso é muito fácil de fazer, né? E com isso você evita que o produtor rural perca uma área produtiva. Ao contrário, ele vai aumentar a sua renda na maioria dos casos, colocando espécies como o cacau, como a pupunha, como o açaí, dentre outras, conciliadas, consociadas com espécies nativas. E com isso você consegue, né, ter vários benefícios ao mesmo tempo. Ou seja, né, não é só plantar árvore para poder preservar. O produtor rural ele pode tirar renda disso, né? Sim, ele tira renda e em vários casos ele começa a ganhar mais do que ele ganhava antes, tendo, por exemplo, um pasto degradado, né, que é muito pouco produtivo, né, e com a floresta bem manejada, bem colocada, ele vai ganhar mais do que ele ganhava antes. Agora, como o programa ele atua? O produtor rural ele recebe mudas, é em dinheiro? Como é que funciona? Existe todo um ciclo de funcionamento do programa, né? Ele funciona todo ano, tem um edital, onde nós publicamos no Diário Oficial do Estado as regras do jogo, que é importante que isso fique bem claro, né? Quais são as áreas que nós podemos atuar naquele ano, quantos atendimentos poderão ser feitos, isso tem relação direta com o recurso disponível, né? Para você ter uma ideia, cada propriedade rural, em média, recebe investimento de R$20 mil ao longo de 5 anos, né? E aí o produtor rural que estiver naquela área que vai ser beneficiada, ele pode se cadastrar. Existem alguns documentos que são necessários para que ele participe, claro. Por exemplo, ele tem que comprovar a posse da propriedade rural, né? E estando apto, seguindo todos os critérios, ele vai poder participar e aí inicia um ciclo de atividades que começa com o atendimento que ele vai receber por um profissional capacitado, né, e que faz parte de uma rede de consultores que prestam serviços ao Reflorestar por meio de uma parceria que nós temos com o Bandes, né? Então esse consultor ele visita o produtor rural, ele vai conversar com o produtor rural, vai explicar melhor para ele o que é o programa e vai, dentro da sua propriedade rural, definir as áreas que ele quer recuperar, né? Qual modalidade que ele quer usar, se ele quer fazer um plantio somente de conservação, se ele quer conciliar com a renda, como eu falei agora há pouco, né? E o projeto vai gerar um valor de investimento que pode chegar até R$11 mil por hectare, né? Para você plantar floresta existe um custo, né? Sim. Comprar muda, comprar cerca, comprar adubo. Também tem a mão de obra, que nesse caso é a contrapartida do produtor rural, ele que tem que preparar, ele que planta e ele que cuida. E nós, o Estado, fornecemos o recurso para ele comprar os insumos, né, que vai ser dimensionado pelo projeto, né, e também a orientação técnica durante 5 anos. Né. E aí, claro, ele vai assinar um contrato para iniciar esse processo, porque esse contrato ele vai dizer como que ele vai usar o recurso, com base no projeto técnico que foi elaborado, e se ele fizer mau uso, ele tem que devolver. Se ele fizer o uso correto e recuperar a floresta, o dinheiro é repassado e ele é não retornável, né? Ou seja, tem todo o monitoramento. Todo o monitoramento que pede. E Marcos, a gente sabe que o Espírito Santo, né, o Brasil e o mundo tem sofrido bastante aí com as mudanças climáticas. A gente viu aí nos últimos anos um período muito grande de seca e também
um período muito grande de enchentes e a gente sabe o quão importante, né, a preservação da floresta para a gente poder ter água, né? E o reflorestar, ao plantar a floresta, ao estimular o produtor a plantar a floresta, ele contribui para tentar melhorar esse cenário. É importante ter claro que não existe uma bala de prata, não existe uma solução única, né? A árvore que você planta, ela mobiliza o carbono. Quando você planta no local correto, ela vai aumentar a infiltração de água no solo, água da chuva. Você vai reduzir o aporte de sedimentos que vai para os cursos d'água. E ao fazer isso, ao aumentar a água que infiltra, você, por exemplo, vai fazer com que em grandes chuvas, aquele monte de água que desceu, parte não vai descer, né? E aí, em várias situações, você pode evitar vários desastres. Em situações extremas, talvez não resolva, mas em várias situações você pode evitar enchentes, desmoronamentos, enfim, várias coisas, isso utilizando a floresta. Pois é, só o pessoal aí de casa entender, muitas das áreas, né, estão degradadas, né, por conta da falta da cobertura florestal, não é mesmo, Marcos? E muitas dessas áreas são os locais onde sai a água que alimenta os centros urbanos. É isso mesmo. Historicamente, a gente talvez no passado não tinha tanto conhecimento como tem hoje, se usou o recurso natural como se fosse disponível infinitamente, né? Isso levou... E a gente sabe que não é. Não é, né? Se você não cuidar, ele acaba também. Então, você tem muitos solos degradados e aí ele perde várias funções importantes como essa de filtrar a água do solo. E se a água não fica nas cabeceiras, você também não vai ter uma reserva adequada para épocas de seca, de estiagem, que faz falta para o produtor rural, que precisa irrigar suas lavouras, e faz falta também para nós, né, porque o curso d'água que a gente vê ali, ele depende dessas reservas que estão no solo, né? Então, tudo isso está interligado. Explica para a gente como é essa conversa com os produtores rurais. Existe uma aceitação, eles entendem a importância de se ter floresta, de se ter mata para poder ter água? A gente percebe que isso vem melhorando a cada ano, né? Quer dizer, o convencimento, a conscientização do produtor rural, muitos já são conscientes há muito tempo, outros estão se conscientizando da importância da floresta. E claro que o cenário que a gente passou recentemente de seca, isso ajuda a mostrar para ele, né, que a importância de você recuperar a floresta. E o nosso contato com ele às vezes é feito por reuniões, que hoje a gente está tendo que rever como fazer isso por conta do novo cenário, né? E várias conversas entre o consultor, o profissional que vai orientar, mostrando para ele a importância. Mas é importante destacar que a maioria dos produtores rurais já perceberam que o benefício que ele vai ter ao recuperar a floresta é para ele e para todo mundo, né? Ele vai ter, é comum um relato de produtores rurais que dizem que a nascente que ele tinha perdido voltou a ter água depois de alguns anos. Isso é muito comum de ouvir. Isso vai se replicando aos poucos. É um trabalho de formiguinha, não é fácil, mas nós somos persistentes e vamos até o fim. Tá certo, Marcos. E aproveitando, a gente conversou com um produtor rural lá de Muniz Freire, o Roberto Paulúcio. Ele participou do programa e mandou um depoimento para nós. Acompanhe aí. O projeto Reflorestar é um projeto muito importante do governo do estado, que tem ajudado nós, produtores rurais aqui do nosso município de Muniz Freire, a preservar nossas matas, as nossas nascentes e a recuperar as nossas áreas degradadas dentro da nossa propriedade. Esse projeto é um projeto importante porque nós sabemos que dependemos da água e fazendo isso nós não está ajudando não só a nós mesmos, mas sim as gerações futuras. Quero aqui ressaltar a importância da equipe técnica que tem nos orientado, nos ajudado a fazer as nossas plantações das nossas mudas, para nós estarmos recuperando essas nascentes tão importantes, porque nós sabemos que água é vida. Tá aí, gente, vocês viram como que o programa Reflorestar foi importante para recuperar algumas áreas aí na propriedade do seu Roberto. Muito importante. E Marcos, aproveitando, né, é importante que todos se conscientizem, afinal de contas, né, a floresta, a água são fundamentais para a vida. É isso mesmo, não importa somente, não adianta somente o produtor rural fazer a sua parte, né? A gente está falando aqui de produção de água, de ter água em qualidade, em quantidade para ele e para nós, né? Não adianta ele fazer a parte dele se nós aqui nas cidades consumimos de forma insustentável, né? Esse momento está nos mostrando várias coisas, entre elas que nós consumimos muito mais do que precisamos para sobreviver. Eu acho que poderíamos aproveitar, né, algumas mensagens que estamos tendo e repensar a forma como
utilizamos os recursos naturais. E nós que estamos na cidade somos os principais usuários desse recurso e às vezes não fazemos ideia, né, da dificuldade que é para que ele chegue aqui em qualidade, em quantidade e quanto que custa caro para recuperar cenários que antes nós tínhamos de graça, né? E hoje está custando caro recuperar. Tá certo, Marcos. Muito obrigada por esse bate-papo, por todos esses esclarecimentos. É isso, gente. Saber usar bem os recursos naturais para não faltar. TV Ambiental, a TV que te reconecta.